Bom dia a todos. Uma alegria receber vocês aqui no Museu A Casa. Em nome do museu, de toda a equipe, eu quero agradecer a presença de vocês e também aqui dos nossos convidados. Muito obrigada de vocês estarem aqui conosco. A Heloísa Dallari é arquiteta, urbanista, professora doutora da FAAP, e da graduação e da pós-graduação. Inclusive, ela foi minha professora de História da Arte na FAAP, né, Elo? E também coordenadora do Instituto Europeu de Design. É coordenador? Não, é docente do Instituto Europeu de Design de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Jun Nakao, estilista, diretor criativo, uma das figuras mais importantes da nossa moda. E, assim, o Jun, ele é reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente por um desfile que virou o desfile que todo mundo comenta, né? O desfile da década, né, Jun? E a gente fica aqui muito agradecida também de você estar aqui hoje com a gente, compartilhando o seu conhecimento. Vocês sabem, a gente vai conversar hoje sobre essa relação entre arquitetura e moda, né? Que são duas áreas criativas com muita proximidade e também diferenças. Então, Elo, eu gostaria de começar com você esse nosso debate, querendo que você fizesse um paralelo entre essas duas áreas criativas. Bom dia a todo mundo que está aqui nesse sábado tão solar, né? Caras solares, ambiente solar. Eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim estar conversando com vocês sobre um tema que me encanta. Obrigada, Regina, e a honra maior ainda ao lado do Jun. Então, estou nervosa, estou um pouco emocionada, de verdade. Bem, a arquitetura e moda surgiu na minha vida por conta de uma inspiração que é o professor João Braga. Sou colega do professor João Braga, amiga, né, também é uma felicidade ser amiga do João, e de tanto admirá-lo, ler os seus livros, acompanhar as suas palestras e cursos, na minha cabeça passava um filme, quando ele falava da moda, passava um filme do que acontecia em relação à arquitetura. E um dia eu criei coragem, pedi licença ao imortal João Braga, se tudo bem eu me aventurar para falar de arquitetura e moda. E ele ficou muito contente e, como sempre, me deu bastante apoio. E arquitetura e moda, por mais que muitas vezes pareçam díspares, porque, enfim, a moda ela nasce para morrer. A moda tem um tempo de validade. A arquitetura se pretende perene. A arquitetura é algo que eu não faço hoje, na próxima estação eu estou lá construindo algo diferente. A arquitetura precisa de um outro tempo de maturação. Mas ambas estão sob as mesmas influências culturais. Ambas lidam com forma, com a materialidade, trabalham, enfim, uma relação com a sociedade e com uma camada da sociedade, ou certos indivíduos da sociedade, mas elas têm em comum, eu acho que, acima de tudo, e que a gente esquece muito nesse mundo mercadológico, a questão da inventividade, da experiência. Vestir uma roupa não é vestir uma roupa para os olhos, é vestir uma roupa para o corpo. A casa, a mesma coisa. A casa não é meramente funcional, essa casa abriga sonhos. Então, é preciso que a gente perceba que são dois campos criativos e que estão ali tendo muitas intersecções por conta de vontades autorais. Então, se eu pego Le Corbusier e pego Chanel, se eu pegar a Lina Bobardi e Zuzu Angel, se Dior e Niemeyer, Tadao Ando e Cavacubo, que foi por onde eu comecei a entrar nesse universo, a gente nota ali que há um imaginário, há uma poética comum. Esse espaço é um espaço que é
mais do que construído, ele é revestido. Esse corpo, mais do que vestido, ele é, digamos assim, embalado, mas embalado não na materialidade apenas, mas embalado na questão simbólica. Por que eu escolho uma casa, não escolho outra? Por que eu escolho um tecido e não escolho outro? Senão, a gente não precisava mais ter faculdade de arquitetura, nem faculdade de moda, porque já resolvemos a questão do vestido, já está tudo resolvido. A questão da moradia, já temos tantos e tantos projetos, mas a gente lida com inventividade e emoção. Então, arquitetura e moda estão muito próximos, assim como o design, assim como a música, o cinema, é emoção. E isso, a inteligência artificial não faz nem há de fazer, porque quem sonha, quem conta histórias, quem imagina, somos nós. Legal. Jun, eu estou aqui com a minha colinha, que eu andei aí pesquisando, né, bastante sobre esse assunto, e aí descobri uma frase da Chanel em que ela afirma que moda é arquitetura uma questão de proporção. E aí, o Humberto Eco, filósofo, né, importante, ele fala que mais, assim, além da funcionalidade que a moda e a arquitetura proporcionam, ela também traz um discurso. E acho que essa pergunta é perfeita para você, sendo que aquele desfile que eu comentei no começo, Costura Invisível, de 2004, no São Paulo Fashion Week, em que as modelos rasgavam as roupas de papel vegetal, um trabalho que você levou 700 horas para construir. Queria saber qual que é a sua opinião sobre essas duas ideias, né, tanto da Chanel como do Humberto Eco, e o que você quis dizer com essa performance? Bom dia. São, na verdade, 3 perguntas, né? Eu vou tentar lembrar, se eu me perder no meio, depois eu recapitulo novamente com você. Bom, agradecer a presença de todos, o convite, né? É bom voltar aqui depois de tantos anos e poder falar de um assunto com a companhia de todos aqui presentes. Bom, eu acredito que tudo sejam extensões, né, de um corpo. Tanto a roupa quanto aquilo que é o que está acima, né, como ambiente, como estrutura, porque são estruturas que vão se sobrepondo ao ser humano, né? E juntando um pouco com aquilo que foi colocado anteriormente sobre essa questão de projetar, de sonhar, tudo, na verdade, são projeções, são fetiches que criamos, né? A palavra fetiche deriva de feitiço, ou seja, você empodera algo, você deseja que algo tenha poderes, e para aquilo ter uma relação com você, você a possui, pode ser uma roupa ou uma casa, você estabelece com isso um diálogo daquilo que você está querendo estabelecer de trocas com as outras pessoas, articulando todos esses símbolos. A forma como você veste, a forma como você utiliza um espaço, é sempre um jogo de encantamento e de trocas, e desse discurso, né, que Humberto Eco se refere. A partir do momento que eu uso uma cor, um comprimento, um material numa roupa, a partir do momento que eu recebo as pessoas por uma dimensão que comprime ou alonga, que cria um percurso que conduz as pessoas para dentro dessa minha narrativa, eu estou compondo, né, com esses elementos. E tudo é soma, né? Não apenas a moda, mas assim como a arquitetura, como a temperatura, a sonoridade. Eu acho que existe uma experiência muito completa, onde as linguagens e as frases
a moda, a arquitetura e tudo mais se fazem parte desse discurso inicial, né? Então, a partir desse discurso inicial é que nós projetamos uma sociedade, projetamos um espetáculo, projetamos uma história que está sendo contada para mais pessoas. Acho que eram essas perguntas. O que mais que me perguntou sobre... Eu te perguntei sobre o seu discurso no desfile de papel, sim. No próprio desfile de papel, a escolha da materialidade estava muito ligada à questão da fragilidade e da permanência. Quando você escolhe papel, você cria uma tensão entre aquilo perdurar ao ser desfilado até pelo menos o final do desfile, porque aquilo estava prestes a rasgar porque era muito delicado. E aquilo tudo poderia desaparecer num mero tropeço ou erro, né, de percurso das modelos. Mas, felizmente e teoricamente, que era algo que estava programado, durou até o final para criar uma espécie de alívio, para depois gerar uma grande tensão, quando tudo aquilo que era um desejo e aquele encantamento se desfazia, quando tudo foi rasgado. E havia, sim, um questionamento sobre a permanência, sobre a efemeridade, colocando, acima de tudo, o discurso como algo permanente. Né? Para criar um discurso permanente, eu tive que criar um discurso sobre efemeridade. Porque, rasgando, eu criaria uma cicatriz, né, uma memória, onde mesmo aquilo, a palavra, o objeto destruído, ainda permanecia a reflexão, né, a narrativa. A narrativa maior não era do que era feito, né? Mas por que era feito? E por que tudo aquilo foi rasgado? Para criar uma reflexão sobre escolhas, né? Era um momento, como foi colocado, é sempre uma questão cronológica de narrativas ao longo do tempo. Então, era um momento em que o Brasil enfrentava uma situação em que a indústria de moda brasileira começava a desaparecer, era o fim dos parques têxteis, era um literal derretimento, né, da estrutura brasileira de moda, e que continua, né? Infelizmente, ainda a gente não chegou no ponto final. Mas era essa criação desse discurso, né, e todo o pensamento não foi apenas no vestuário. O pensamento todo foi uma combinação de símbolos, desde a cenografia, a sonoridade, a iluminação. A luz desempenha um papel muito importante nesse espetáculo. E é sempre, eu acho que essa percepção de contemporaneidade, de você estar conectado com o entorno, que faz com que o seu discurso seja eficiente. Literalmente a questão da relevância, da pertinência, para que a sua fala seja ouvida. Então, toda essa tradução, essas conexões resultaram naquele trabalho, e o tempo inteiro elas estão se materializando diariamente, né, nas escolhas de cada um, nas construções de linguagem, nas construções materiais e imateriais. Tudo tem um sentido, tem um porquê, que é a fagulha inicial, vamos dizer assim, da criatividade. E essa fagulha, que você colocou muito bem sobre inteligência artificial, é interessante pensarmos até que ponto, né, essa chama é capaz de aquecer, né? Esse fogo realmente vai conseguir afetar as pessoas, ou vai ser apenas algo que cria uma impressão? E, Jun, você falou, né, esse desfile, né, tão icônico, e ele está no YouTube para quem quiser assistir. E assim, você não falou nada, mas é impressionante. Não sei, eu não estava lá, mas
a reação das pessoas, né? Quando elas começam a ver aquelas modelos rasgando tudo, elas se apavoram. É muito forte essa imagem. Estou vendo que tem muita gente, talvez novinha aqui nessa sala, que não conheça o desfile, enfim. Acho que a maior parte não conhece, pelo visto, porque são muito jovens, né? Bom, vocês são jovens, com toda certeza. Mas, resumidamente, foi um desfile que aconteceu dentro da grade normal dos desfiles do São Paulo Fashion Week. E como se tratava de mais do que um desfile, quase que uma performance artística, um manifesto, eu tive que pedir autorização por educação e respeito à direção do evento. Eu comuniquei que faria um desfile com roupas de papel que, ao final, elas seriam rasgadas. Mas somente uma pessoa sabia isso, que era o diretor do evento, Paulo Borges, e a minha equipe. Então, a gente trabalhou no máximo sigilo durante meses, né? Foram 700 horas, quase 1 tonelada de papel para construir um pavilhão, né? Um castelo, uma arquitetura, onde as pessoas seriam abduzidas para essa fábula, para esse universo de um faz de conta onde o impossível se materializava. E, como referência, eu escolhi tudo aquilo que remetia à realeza, tudo aquilo que remetia a sonhos, para ganhar um grau de potência de projeção das pessoas a olharem para aquelas peças, delas resgatarem memórias afetivas de possibilidades, de encantamentos e de sonhos. Era roupa de conto de fadas. Literalmente foi uma fábula que fez com que, acho que na sala haviam 2.000 pessoas naquele dia, que elas fossem elevadas, né? De repente não estavam mais no prédio da Bienal, elas estavam num mundo de papel, sonhando, todas acordadas com todo aquele espetáculo que era algo surreal. Eram pessoas que desfilavam, inclusive, com perucas de boneca Playmobil. E a escolha das perucas foi criar uma boneca, criar um objeto através do qual você se projeta, né, em outras situações. Com uma boneca, você está ali brincando, você imagina e conta as suas próprias histórias. E aquilo que durou apenas, acho que uns 9 minutos, parecia uma eternidade para as pessoas, porque era como se fosse um sonho. E, de repente, no final do desfile, quer dizer, as modelos não sabiam até o dia do desfile que eram para elas rasgarem a roupa. Foi um segredo que a gente manteve, porque eu queria quase trabalho de preparação de artista para que ele lidasse com a dor. Então, a gente comentou e revelou para as modelos, só no dia do desfile, nos camarins, que aquela roupa que elas tanto se apaixonaram, porque, pela primeira vez, as modelos foram tratadas com o máximo de dignidade, porque, literalmente, cada roupa foi feita sob o corpo de cada uma daquelas modelos. Então, era como se fosse um vestido de princesa. Cada uma tinha o seu vestido de princesa para um grande baile. Quando eu tive que contar para elas que elas teriam que rasgar aquelas peças ao final do desfile, foi uma comoção. Algumas choravam, não acreditavam que tinham que fazer aquilo. Mas era exatamente essa dor que eu queria que fosse transmitida para as pessoas, para que, como a modelo não é ator, atriz, era importante que elas estivessem sob esse choque para rasgarem com dor e com determinação, porque eu expliquei que, a partir do momento, aquilo não era o fim, era o começo. O rasgo era uma abertura para que as pessoas caíssem em si, sobre a desconexão que havia naquele momento, sobre o quanto estávamos desonrando saberes, conhecimentos, tradições, em troca de preço. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando as modelos rasgaram as roupas, as pessoas que estavam flutuando a 10.000 pés de altura caíram junto com os papéis
E foi uma chuva de papel picado, e elas tentando pegar. Literalmente acabou o desfile. Eu tinha a impressão que eu teria que contratar uma caçamba para levar tudo embora, porque era muito papel, né? Era cenografia, roupa, mas não sobrou nada. As pessoas, finalizado o desfile, invadiram a passarela, levaram absolutamente tudo embora, inclusive cenografia. Eu só depois de muitos anos consegui um pedacinho de um vestido de papel que sobrou. Alguém, sei lá, enquadrou, me emprestou para eu fazer um fotograma. Mas a reação das pessoas foi realmente essa que você mencionou, de desespero, de comoção. Elas gritavam, choravam. Mas foi quando eu acho que realmente a gente conseguiu romper barreiras. Quando a gente conseguiu falar com as crianças que haviam dentro delas. E barreiras, inclusive, de alcançar outros públicos além da moda. Por incrível que pareça, a partir daí, eu comecei a ter crianças do ensino fundamental hoje que estudam esse desfile e que conversam comigo de vez em quando. E tem também uma história bem bacana que aconteceu. Quando acabou o desfile, eu estava com a minha assessora de imprensa sendo conduzido para um dos box, enfim, esqueci o nome, de patrocinador. E, no meio do caminho, tinha uma senhora que começou a gritar meu nome da faxina e correu atrás de mim. Ela estava com a vassoura e jogou no chão e veio correndo atrás de mim. Era literalmente uma pessoa bem simples, da manutenção do espaço lá da Bienal, porque já tinha terminado todos os desfiles, eu só estava indo até o lounge, lembrei do nome, de um patrocinador. E essa senhora correu na minha direção e ela falou que tinha visto o desfile, uma senhora da faxina. Eu falei, mas como que a senhora conseguiu entrar na sala? Porque, naquela época, entrar numa sala do São Paulo Fashion Week era algo extremamente disputado. Ainda é, mas naquela época era muito mais. As pessoas chegavam, sei lá, a querer vender ingressos, coisas do gênero, mas eu nunca vendi porque eu tinha poucos ingressos. Mas essa senhora conseguiu ver, eu fiquei tão feliz que ela assistiu, mas eu falei, a senhora conseguiu entrar? Ela falou, não, eu vi num telão. O desfile estava simultaneamente, o São Paulo Fashion Week, naquela edição, começou, como havia muita procura, muita audiência de pessoas que não entravam na sala, eles passavam o desfile simultaneamente nos telões. E essa senhora falou, eu vi, assisti o desfile aqui de fora, e quando você via aquilo, quando você rasgou, aquilo me tocou muito, E é legal quando eu perguntei para ela, para entender, porque quando você fala com pessoas letradas, existem explicações das mais diversas, e eu queria ver uma explicação raiz, Aí ela falou, olha, quando você rasgou, eu senti o que você estava dizendo, é que o que importa não é o que você ostenta por fora, mas o que você tem por dentro, o invisível, ela falou. Aí foi bem bacana, porque o projeto tinha um nome que era Desejos, depois a gente foi reformulando, e eu lembrei que ela falou isso, e a gente chamou esse trabalho de A Costura do Invisível, muito em função dessa senhora. Olha, que linda a história, E olha, isso em 2004, 2004. 20 anos, isso. E você tocou num ponto que eu gostaria de retomar aqui, que você falou, quando você fez esse discurso, vamos dizer assim, sobre a efemeridade, sobre essa desvalorização dos saberes. E a gente está aqui num museu que está com uma exposição onde grandes nomes do design da moda brasileira está interagindo aí não só com a chita, que é um tecido popular, da cultura popular, como com as rendas brasileiras. Como é que você enxerga assim, esse resgate do tradicional na moda? Até lembrando dessa palavra resgate, e um complemento sobre as sensações e as linguagens que nós construímos coletivamente para o desfile de papel, teve toda a preocupação, não apenas da luz que ela
partia de uma luz cotidiana e depois ia para uma luz de museu, quando os objetos eles se tornavam icônicos, e depois uma luz que era uma luz como se fosse uma trovoada, no momento do rasgo, e tudo isso sincronizado com uma trilha que resgata a nossa brasilidade, que foi feita pelo Paulo Beto, que está aqui, uma das maiores referências de música eletrônica, enfim, que ele resgatou Villa-Lobos, fez um arranjo fantástico, e aquilo eu acho que criou um vínculo maior ainda com o público, porque a gente estava falando de algo que todos nós conhecemos, e quando você resgata ancestralidades, conhecimentos, quando você resgata essa parte que está adormecida dentro de nós, isso nos torna um pouco mais lúcidos e felizes em sonhar, né, eu diria, em expressar aquilo que é intrínseco, né, que é proprietário. Porque é muito complicado quando você pede para qualquer pessoa ser feliz a partir de uma base, ou se realizar a partir de uma base que não é pessoal. Né? Não existe uma anterioridade, não existe uma certa... Não faz parte do DNA. Não adianta eu falar em construir algo para uma pessoa ou criar algo se aquilo não é parte do universo dela. É como socar a goela abaixo uma informação e pedir para que ela crie, eu diria quase que impossível, não se torna uma criação realmente potente, porque não havia potência, não havia nada latente lá dentro. Agora, quando a gente fala em resgatar saberes, materialidades, conhecimentos, algo que faz parte do DNA, eu acho que isso sim, você tem algo que vai ser relevante e vai ser combustível para que essa pessoa produza, porque criar é um processo contínuo de autoaprimoramento e de aprimoramento de linguagem e de técnicas. Uma criação nunca acaba, né? Ela é sempre algo que está em contínua evolução. E você evoluir algo que, durante anos, você se dedicar a algo que não faz parte de você, eu acho que é muita roubada, sabe? É difícil eu falar e querer impor goela abaixo de alunos, enfim, referências. Eu tenho que entender quais são as referências locais, quais são as referências dessas pessoas, de trabalhar essas potências. Não adianta eu trazer coisa de fora. A melhor forma que eu acho é essa. Eu acho que esse trabalho de resgatar, de trazer, é uma forma de tentar reconectar as pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Em nome aqui do museu. Elô, a gente vê que, na história da arte, muitos dos movimentos influenciaram a moda e também a arquitetura, né? O barroco, o Art Nouveau, o Art Deco, né? Eles se manifestaram tanto na moda como na arquitetura. Como é que se dá isso? Assim, como é que essas influências vão permeando essas áreas? É muito interessante, pegando um gancho, né, no que o John estava falando, esse desfile ele me impacta cada vez que eu assisto. É impossível, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe, enfim, o que virá ali, e você se emociona, se comove. Né? Por quê? Porque ele é surpreendente. E tem um termo da tradição japonesa, Ishigo Ishi, que é a questão do estar presente, de estar no aqui e agora, de viver cada experiência como se fosse única. A gente está aqui reunido, a gente pode marcar semana que vem de fazer essa fala, não serão as mesmas pessoas. A gente, se viessem os mesmos, a gente já não seria os mesmos, porque teríamos passado por outras experiências. Hoje a gente está com estado de ânimo, né? Da semana que vem estaríamos com outro.
Enfim, a boa arquitetura, assim como eu acho que qualquer linguagem, ela é surpresa. Ela surpreende, né? O Niemeyer já falava, a boa arquitetura, ela surpreende. Onde está a surpresa? Onde está essa renovação? E na tradição ocidental, a gente tem muito quebras ligadas a momentos históricos. Então, a burguesia está no poder, chega, volta às cidades, o Renascimento tem uma determinada cara, aí tem enfim, a Contra-Reforma, vem o Barroco, e a gente esquece um pouco do que veio antes. E a gente quer fazer diferente. Ah, não, eu agora, né, como professora, vou ensinar de uma maneira totalmente diferente do que os meus professores faziam, porque não sabiam nada, então eu reinvento. E, de modo algum, né, eu admiro muito a tradição oriental, porque a tradição oriental tem a questão da transformação, honrar os ancestrais. O que é que você absorve dessa tradição? Quando eu vou olhar para o artesanato brasileiro, né, quando precisamos de uma estrangeira fazer isso. Precisamos da Lina Bobardi ir visitar as feiras da Bahia, fazer todo um levantamento dos objetos que eram objetos que nasciam da extrema escassez material, né? Pegar uma lâmpada elétrica queimada e, de repente, eu transformar aquilo numa lamparina. Queimou, então tá bom, então vou jogar querosene, vou pôr um pavio. E ela falava que ali estava a identidade do design brasileiro. Ele estava, né, o nosso DNA. Enfim, quando a Zuzu Angel pega a chita, traz a imagem do cangaceiro, traz o turbante, enfim, você fazer um resgate cultural. Claro, a gente não vai fazer igual, porque senão seria uma paródia, mas a gente vai honrar, vai renovar. Eu gosto mais da palavra transformação do que da palavra evolução. Evolução, acho que é muito para tecnologia, biologia, né? Tinha ameba e depois veio... Eu era ruim de biologia. Tinha ameba, veio o peixe, veio o cachorro, veio o homem como evolução. Ainda assim, é que se perguntasse se é uma evolução, né? Pelo que a gente está fazendo no planeta. Mas, enfim, eu gosto muito da palavra transformação, porque eu não posso dizer, até da minha obra, né, que o que eu fiz anteriormente era inferior ao que eu faço hoje. Não, aquilo foi importante para aquilo que veio hoje. Então, o que me incomoda, pegando aí, tentando voltar para a sua pergunta, o que me incomoda no Ocidente é essa ideia de que o que veio antes a gente descarta e tem que ser sempre uma ideia que parte de cima para baixo, a academia. Bom, então a gente tem a academia de arte, agora a academia de arte considera que fazer arte, enfim, tem tanto por cento de céu, tanto por cento de terra, tais temas são pintados, tais cores são usadas, tais cores não são. É algo de cima para baixo. Hoje quem faz esse papel muito é a mídia. O que está na mídia? O que está rolando lá? Que interessa a um mercado. Né? Nunca se ouviu tanto na academia a palavra mercado como se ouve hoje em dia. E a academia ela não tem que servir ao mercado, ela tem que surpreender. Eu tenho que oferecer para o meu cliente de arquitetura ou de design, não que o mercado, as tendências do mercado, até me empolo aqui, né? Tenho que oferecer o que você nem sabe que te emocionaria, como o desfile de papel, em que você tem ali uma efemeridade. Onde toca as pessoas? Na questão de que a gente também vai igual ao vestido de papel, a gente não é eterno, está nessa passagem, né? E por isso, cada vez que eu assisto, e quem não assistiu, por favor, vai lá no YouTube, assista, né? Procure, enfim, o livro que o Jung escreveu, que é maravilhoso, não porque ele está aqui, de modo algum, mas eu acho que é essa honrar as tradições. A tradição não é imitação, não é fazer tal e qual, mas como eu trago aquilo como algo válido. A Lina Bobardi fez isso na arquitetura dela, direto. Né? Quando a gente vê o Solar do União, por exemplo, quem também não conhece, dá uma olhada, aquela escadaria que é tão genial,
ela foi feita com a forma, né, utilizada pelo artesão para fazer roda de carroça de boi. Então, esse respeito à manufatura, ao artesão, a peça que é única, que não é para massa, que não é para massificar, padronizar todo mundo. Não. O que te toca? O que é que te surpreende? Será que eu me abro para esse novo? E a tradição oriental tem essa humildade de se referenciar, inovar, mas não inovar por ruptura, inovar fazendo uma reverência àquilo que veio antes. Então, a gente pensa moda e arquitetura de maneira diferente e é muito mais sustentável a maneira oriental. Por exemplo, tem o Templo Gize, que é um templo taoísta, que é reconstruído de geração a cada 2 gerações, se não me engano, esse templo é reconstruído. Então, é uma arquitetura que não é perene. Eu faço um templo que é muito simples, né? E depois de feito esse templo, eu começo a plantar árvores da semente que os meus ancestrais usaram para fazer a madeira daquele templo. Eu vou fazer como um ritual, mas esse templo é outro. Esse templo que vai surgir ali é novo. E será que a gente não precisa, né, olhar para a arquitetura, para a moda, para o design, enfim, para as artes e se permitir experienciar e ver aquilo com uma proximidade, que é uma proximidade pessoal, mas que tem uma relevância, uma importância para o coletivo? A gente não pode, por exemplo, consumir do jeito que a gente consome, descartar da maneira que a gente descarta. E, ao mesmo tempo, a gente é apegado, porque acaba o desfile do Jun, todo mundo vai lá e cata o lixo e fala, eu vou levar um pedacinho para mim. Então, essa materialidade é muito um tema para esse momento que a gente está, né? E essas novas gerações têm um papel fundamental de, enfim, essa roupa que eu vou fazer, esse espaço que eu vou construir, onde está a significância? A significância está no material, naquilo que é belo para o meu olho, ou está na emoção, onde me toca? Como é que os meus sentidos estão despertos? A gente não é só olho, né? Esse olhar, aliás, é o sentido que afasta a gente do mundo. O que nos aproxima? O toque, o cheiro, o som. A gente está ciente de como o nosso corpo está, a gente tem consciência corporal, onde está meu pé, como é que não está, estou torto, não estou torto, né? Então, se perceber, essa percepção, é preciso que eu perceba para que eu me sensibilize, de maneira que eu possa criar para o outro, para que eu possa escutar o outro. Porque, sem eu me percebo, ainda mais nesse mundo de celular, né, esse ralo de vida, né, passa lá, a pessoa se enfia naquele buraco, e eu esqueço de estar comigo e de perceber a luz, o som, a experiência. Então, a questão da imaterialidade, ela é fundamental. Senão a gente fica muito nos estilos e a gente fica muito na visualidade, mas é mais do que isso. Papo forte, hein? Então, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que eu queria trazer essa questão da brasilidade também. Eu encontrei o Jun esse ano ainda, né, em janeiro, em Frankfurt, que você estava lançando uma paleta de cores todinha baseada no Brasil, né, a cor da arara. Inclusive, você deu nomes da nossa natureza para essas cores que você estava fazendo lá para a indústria do plástico, mas também poderia ser usada, acredito, numa ambientação. E aí, Elô, a gente circula por São Paulo e vê tantos prédios neoclássicos, né? Uma arquitetura neoclássica. Num país em que o modernismo, né, que tem Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, em um país, então, assim, dizem que o brasileiro tem síndrome de torcicolo, está sempre olhando para
fora. E eu falo isso, assim, agora, recentemente, teve a Feira de Milão, a Semana de Design de Milão, que é muito bacana, maravilhosa, mas é uma compulsão desses arquitetos e designers de interiores e designers de irem para lá e postarem, e se mostrarem, quando, na verdade, no Brasil, a gente tem tanta riqueza. Por exemplo, alguém deles já, na Finearte, que é uma feira de artesanato super importante, né, com tantas outras riquezas. Então, assim, vocês como professores, os dois são, né, professores, como é que vocês tentam mudar essa forma, né, de dar menos valor para o que é de fora e mais para o que a gente tem aqui como riqueza cultural, artística e tudo mais? Bom, primeira coisa é se perguntar o que é brasilidade, né? Porque nem tudo que é brasileiro tem brasilidade. Então, eu posso fazer um móvel de um designer milanês aqui em São Paulo, ele foi feito no Brasil, portanto, ele é brasileiro, mas eu posso imitar esse designer, mas esse móvel não tem brasilidade. O que é brasilidade? Brasilidade é identidade brasileira, assim como a japonesidade, né? A identidade japonesa. Tinha o japonismo, que era um exotismo do Ocidente, olhando para o Japão, final do século XIX, né? Encantado com o Japão que se abria para o mundo. Então, essa brasilidade, ela precisa que a gente entenda que a gente é muito diverso. O que é mais brasileiro? O arroz com feijão ou, sei lá, o risoto? Depende de onde eu estou, né? Porque também não vai ser igual aquilo que está lá fora. Eu acho muito importante a gente conscientizar os alunos do valor da nossa cultura, a questão cultural, porque fica muito a coisa da tecnologia, mas não se fala, enfim, de referências que são referências fundamentais e que foram importantes, não só na história da arte ou na história da arquitetura, mas mesmo da música, que não se sabe, do teatro, da aparição de um museu como o MASP, no Brasil. Um museu que é um museu de arte. Não era um museu de arte datado, não era um museu de arte renascentista, não era um museu de arte italiana, não era também um museu de arte brasileira, mas era um museu de arte que colocava lado a lado um Rodin e um Portinari. Um Portinari que todo mundo desprezava, como sendo uma arte, entre aspas, um tanto quanto caipira, né? E precisa desse brasileiro ver a valorização do olhar da Lina, por exemplo, né, do olhar do Pietro Maria Bardi, e falar: nossa arte é importante, olha que isso daqui é interessante, né? Ou o famoso colar de topázios azuis que a Lina faz quando ela ganha de presente de aniversário do Pietro Maria Bardi, uma coleção maravilhosa de topázios azuis. E aquilo lá era considerado como de mau gosto, era um cacareco. E ela fala: nossa, esse país inimaginável, que tem pedras preciosas quando você anda pela rua. Então, eu gosto muito de fazer com que os alunos se aproximem da brasilidade pela leitura de texto, que também é uma coisa que, imagina, aluno não gosta de ler. Não é verdade, desde que ele saiba como é que se dá esse exercício. É como eu, quando pego uma tecnologia. Se não me explicar como é a tecnologia, não é algo que vem de mim. Mas, se você também não explicar para eles como é que é essa leitura, o que é entrar numa biblioteca, a visão de encantamento dos olhares numa biblioteca, que não fazem ideia, porque nem livraria mais, quase, a gente tem, né? E a gente lê Tempos de Grossura, da Lina Bobardi, em que ela fala daquilo que parece, enfim, tosco, exótico, é para turista ver, né? Esse artesanato brasileiro, esse artesanato do Nordeste. Ele é alguma coisa de gente que não tem alta cultura,
né? E ali ela vai trazendo você para o entendimento do vernacular, do saber, daquilo que é passado de pai para filho, desse olhar tão inventivo. O artesanato, muitas vezes, consegue ser tão mais inventivo do que o design, porque o design tem padrões de tecnologia, e o artesanato tem a mão humana, esse instrumento que fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse, porque não foi o contrário. Primeiro eu tive o cérebro, depois veio o dedão. Não é graças a esse dedo aqui em 45 graus que, né, a gente conseguiu mexer no mundo. Tem essa pinça maravilhosa que fez com que a gente criasse. Leem comigo As Mãos Inteligentes, do Juan Pallasmá. Né? Insisto muito no desenho durante a aula, porque tem um problema de observação, tudo muito rápido, que nem você fala, vai para Milão, posta foto, estava em Milão, e esse consumo muito rápido. E eu tenho o hábito de fazer projeções e de pedir para os alunos, na aula, pegarem. Eu já vou cheia de folha, né? Professora, você é da civilização do papel. Sou mesmo. Né? O papel é maravilhoso. Depois você fica todo mundo viciado em papel. Mas vamos sentar, vamos sentar ali em volta de um vestido e vamos ficar olhando e desenhando. Não me interessa o seu traço, me interessa essa parada, esse tempo, essa desaceleração, essa observação que é detida e que valoriza os detalhes. Então, muito cuidado com essa verborragia, né, esse excesso de imagens das redes sociais. Será que o ver e ser visto é só ali? Será que eu dou esse tempo? Porque para criar leva tempo, um bom vinho leva tempo para ser feito, né? Uma boa criação leva tempo para ser feita. Então, o que eu leio? É melhor eu ler um livro, mas eu ler um livro bem lido, eu saber as boas referências, do que eu consumir horas e horas e conteúdos de internet, que chega no final do dia, o que ficou ali para mim? Então, façam um exercício da observação. Né? Meu conselho é papel sulfite, caneta Bic, que assim não apaga, né? E não interessa o seu traço, interessa esse tempo de começar a olhar aquilo que parecia invisível. Eu acho que isso é importante. Eu não gosto muito dessa ideia das feiras e tal, porque é tendência. Tendência é mercado, é para vender. Eu sou a pessoa que lida com a criação e não com a repetição. Então, cuidado, né, nessas visitas, porque o que me serve e o que não serve, o que fala comigo e o que não fala comigo. Eu acho importante. E você, Jun? Como é que você vê essa brasilidade? Você podia contar um pouquinho desse trabalho também, dessas referências que você trouxe? Bom, esse catálogo que você se referiu foi a convite, né, do Instituto Nacional do Plástico. O Brasil é um dos maiores produtores de plásticos do mundo, né, dos blasters, que são o polímero original, uma sementinha de onde você processa e cria desde móveis, vasilhas, cadeiras, embalagens, e é o player, vamos dizer, mais ecológico do planeta, porque toda a energia usada no Brasil para a produção do plástico, primeiro, é uma energia a partir das hidrelétricas, né? É uma energia verde. E enquanto em outros países, outros lugares que produzem esses polímeros, produtores de plástico, é usina de carvão, óleo que queima, enfim. Então, nós temos um plástico, primeiro, dentro do possível, ecológico, fora os outros polímeros que o Brasil está desenvolvendo a partir de cana-de-açúcar. Só que a gente tem que começar, desde o início, um processo para não demonizar o plástico quando a gente fala em lixo, em resíduo e descarte. Mas o plástico ele nunca vai parar sozinho no mar. É muito mais uma questão de educação, né? E se não fosse o plástico, né, a Cruz Vermelha não salvaria tantas vidas, né? Onde se transporta sangue, soro, tenda, onde você transporta água com baixo com eficiência, é num plástico. O peso de uma garrafa influenciaria muito. Então, eu aceitei esse projeto, primeiro que eu tive
a preocupação de fazer uma pesquisa para me envolver com esse mercado. Então, quando eu comecei a entender que o grande problema é um problema muito mais de educação, de consciência da população do que o plástico em si, eu aceitei criar uma história, né? De novo vem a história dos símbolos, da narrativa, para que o plástico ele tivesse primeiro uma brasilidade e para que a nossa indústria se colocasse perante o mercado internacional como uma indústria com esses diferenciais, com essa preocupação tanto cultural quanto de design e, acima de tudo, querendo compartilhar com as pessoas um pouco do imaginário brasileiro, porque você não consegue jamais vender um produto se não existe, entre aspas, um encantamento, uma fantasia que está por detrás daquele produto. Você toma escolhas, opções na vida a partir de projeções que você cria para justificar a sua fixação, né, ou admiração por determinado objeto, marca, pessoas. E é o que se chama soft power, que se faz muito bem com projetos como Japan House, o British, o French, enfim, todas essas grandes iniciativas de levar um pouco das artesanias, dos saberes para outros países, como se fosse uma embaixada cultural para, de alguma forma, criar uma admiração, mesmo um fenômeno bem recente, o K-pop, os doramas, né? Todo mundo hoje quer ir num restaurante coreano, todo mundo quer tomar uma birita coreana, todo mundo entrou nesse universo e passou a admirar a Coreia, porque a Coreia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é uma patrocinadora do IF Design. O Red Dot é patrocinado por indústrias coreanas, que foram lá e ganharam e bancaram uma parte dos patrocínios. Samsung, LG, Kyocera, todas essas marcas coreanas estão por detrás hoje de um soft power e o Brasil teria que fazer isso. O Red Dot, que é um prêmio super importante alemão, né? Para depois você vender o produto. Então a gente falou, bom, o que eu posso fazer dentro dessa demanda de criar uma história brasileira? Eu falei, bom, por que eu chamo um azul de Provence? Por que eu chamo um vermelho de Bordeaux? Por que eu chamo um tom roxo de cassis? Por que eu não posso chamar de urucum? Por que eu não posso chamar de cassis? Por que eu não posso chamar de açaí, na verdade, eu usei o nome. Então a gente começou a resgatar uma série de referências de cores a partir de objetos animados, inanimados, enfim, histórias, e compartilhamos isso num catálogo, né, que fala um pouco sobre a arara azul, sobre a ametista, fala um pouquinho sobre o cordel, o guaraná, né? E a gente criou esse livro e cada cor tem o objeto de onde a que ele se refere e a cor com o nome brasileiro. Então nunca mais vamos chamar um tom que não ajude a vender o nosso país. Isso foi a primeira orientação que a gente deu para os expositores. E eles levaram produtos que eles já costumam fazer, né? A gente ainda tem uma longa jornada de evolução de design no Brasil, porque quem é industrial no Brasil não era um amante de design, era muito mais alguém que vê uma oportunidade de comprar uma injetora e ganhar dinheiro. Então, o design nosso ele é muito tosco, muito ruim, muito não competitivo ainda globalmente, porque ele carece, né, de uma narrativa, carece de consistência, é uma cópia, muitas vezes, daquilo que vem de fora. Mas isso você está falando... Dos objetos. Mas do plástico? Do plástico, tá. Do que foi levado. Eu estou fazendo uma autocrítica assim, daquilo que você viu, né, nos estandes lá. Então, a gente conseguiu levar esse material, essa bibliografia, esse catálogo. Foi bem legal, até porque gerou uma ciumeira de um grande player internacional da Pantone, né? Isso foi muito bom, porque falou, nós estamos no caminho certo, né? Falando e dando nomes brasileiros para as cores, contando histórias, criando uma fantasia em cima do Guaraná, uma fantasia em cima das flores amazônicas, dos biomas, das falésias, enfim, falando de tons que o mundo não conhece e que o Brasil, como um país de muita luz, tem toda a propriedade, porque não existe cor sem luz. E o Brasil tem uma luz
tão rica, tão diversa, né, entre tantos territórios e uma geração de conteúdo fantástica, mas sem ainda estar impregnada de uma mitificação, né? Então a gente começou a criar um pouco dessas histórias. Na verdade, não foram histórias criadas. A gente pesquisou de novo, lemos muito para elencar os principais fatores assim que poderiam criar um vínculo das pessoas se interessarem em lerem, em aprenderem um pouco sobre o Brasil, né? Tem um verde muito bacana assim que, ao invés de chamar meio Tiffany, eu chamei de caipirinha, né? Porque era um verde que tinha a cor da caipirinha, eu achava bacana. Eu falei, não, vamos chamar de caipirinha e explicar que é uma bebida brasileira para vender, né, o Brasil lá fora. E foi isso, né? Foi um trabalho é um trabalho embrionário. Essa é a terceira edição. A primeira edição foi feita pelo Walter, a segunda pelo Alexandre, essa quarta por mim, e a próxima vai ser por uma arquiteta, pela Gabi, que está começando esse projeto agora. Mas a ideia toda é que a gente continue nessa direção, né, de criar e ajudar a criar essa nossa fábrica de histórias brasileiras para o mundo se interessar pelo Brasil. Uma boa história, né, ela ajuda, mas óbvio que isso é uma agulhinha no palheiro, sabe? Muito mais precisa ser feito. E a outra pergunta que você me fez, ou era só essa? Acho que era essa. Ah, tá, não, achei que era não, mas eu posso fazer uma pergunta agora já. Não? Olha só, dizem que arquitetos dão bons estilistas, mas nem sempre o contrário é verdadeiro. Eu sei que você e os dois partem de um projeto, de um planejamento. E, além de criar roupas, você já criou várias instalações. Eu tenho aqui o pavilhão do centenário, né, do Brasil, do Japão no Brasil. Eu vi também, tive a sorte de ver lá em São Bento, em Bento Gonçalves, na Casa Brasil também, que você fez com a Tina e a Luz, se eu não me engano. Então, eu queria saber como é que são essas áreas para você, né? Dessas conexões, moda, arquitetura, espaço, corpo. Para mim é um pouco natural, porque quando eu crio um personagem, primeiro eu crio um mundo para esse personagem, né? Os meus personagens, as minhas histórias acontecem em algo que os envolve. Eu imagino desde que tipo de luz, né, qual é o plano diretor que construiu aqueles espaços, quais os tipos de construção, como são. É uma escala meio que vem de fora, né, do habitat para quem habita, até virar o hábito, roupa que ela usa. E tudo isso precisa fazer sentido, né? Esses projetos que você comentou foram a convite também, né, de traduzir um pouco da cultura, primeiro japonesa, e a outra, falando um pouco, eu me inspirei no plano diretor de Brasília e criei avenidas dentro do pavilhão, construções que, não sei se você chegou a visitar essa feira de Bento, mas era toda com iconografia e identidade brasileira utilizada e compartilhada com todos os expositores. E o processo foi exatamente o mesmo. Eu precisei primeiro criar um ambiente saudável, como se fosse uma estufa, né, para que uma planta pudesse sobreviver, existir e fazer sentido nesses casos, porque eram plantas diversas, né, vamos dizer assim. No pavilhão do Centenário tinha todos os expositores, então haviam espaços diferentes, ambientes com mais gravidade, com menos gravidade, mais lúdicos, menos lúdicos, mais de arte. Então a gente setorizou onde estariam esses expositores. E sempre esse diálogo, primeiro, em criar algo que faça sentido, porque a inconsistência é o que gera o ruído para que não haja o mergulho na experiência. Então, eu procuro sempre criar um caminho suave, sabe? Para que as coisas
elas tenham uma conexão, uma liga, uma unidade, onde as pessoas, devido a esse pensamento, se percam. O meu objetivo é sempre fazer as pessoas se perderem, né? Não, no bom sentido, para que elas desfrutem, né? Exatamente. É uma desconstrução da racionalidade, da linearidade, da mesmice, da mediocridade do dia a dia, e um instante de respiro, de iluminação para alguma coisa que ainda não foi percebida. Então, todo o trabalho, ele nunca parte da roupa. A roupa é consequência, né? Consequência de uma série de considerações. Não faz sentido eu criar um figurino de uma matéria que não existe naquele universo. Se eu criei um universo, eu tenho que ir para aquela época, para os maquinários, para a tecnologia, para criar um personagem com algo feito de forma coerente com todo o contexto. É simples assim. É um alinhavo, né? É como costurar, assim, vai amarrando tudo. E você costura coisas que se complementam, né? É que nem cozinhar, né? Cozinhar bem, você percebe a necessidade de texturas, de contrastes. E entra o que a Ilô falou, que é o surpreendente. O fator surpreendente é essencial. Assim como no teatro, é o ato falho. Aquilo que você esperava que ia terminar de um jeito, termina de outro. Né? Uma das pessoas que melhor decodificaram o meu trabalho foi ela falou: você usa o recurso que se usa muito no teatro, que é o não desfecho. Você cria, as pessoas vão com uma expectativa e a gente surpreende, porque essa expectativa ela é potencializada, multiplicada para aquilo que a pessoa não imaginava. Porque senão, por que ela perdeu tempo, né, para ler um livro? Né? Por que ela perdeu tempo para sair de casa e ver um espetáculo? Então, o trabalho nosso é sempre buscar essa ruptura, né, ao final, para que haja um recomeço. Ótimo. Elô, antes de eu abrir aqui para as perguntas, eu queria que você mencionou no início, né, essa conexão muito próxima e que a gente vê cada vez mais entre arquitetos e essas grandes corporações do universo fashion, né, que tem, então, por exemplo, a Fundação Louis Vuitton, né, em Paris. Aí a gente tem também aqui que eu trouxe do Tadao Ando, que fez para o grupo que cuida da Gucci, da Balenciaga, a Bolsa de Comércio de Paris. Então, assim, a gente vê cada vez mais essas duas correntes andando juntas, né? Você acha que isso, de uma certa forma, é por conta do dinheiro, assim, que move toda essa indústria fashion, muito mais do que a arquitetura, por exemplo, vai poder proporcionar? Bom, quando a gente lê, né, os arquitetos que trabalham junto com estilistas, por exemplo, Rencourras e Prada, né, a gente vê Frank Gehry e você falou primeiro agora. A Louis Vuitton. A Louis Vuitton, né? A gente percebe que a Prada e o Tadao Ando, a gente percebe que já existe ali uma vontade criativa que é correspondente. Eu, sinceramente, gosto muito, né, espero poder continuar acreditando que não vem o dinheiro primeiro, né, que primeiro vem a oportunidade de você levar a sua vontade criativa para uma massa maior de pessoas. E a moda faz isso. A moda, apesar da arquitetura estar no dia a dia de todo mundo, né, a arquitetura talvez não, mas a construção, né, porque toda arquitetura é uma construção, mas nem toda construção é uma arquitetura. A gente usa a arquitetura de uma forma meio inconsequente. Os desfiles de moda, esse universo de você construir como que um automuseu, né? Porque você tem ali um espaço que vai guardar todo o acervo daquele criador de moda. Então, essa comunhão entre arquitetura e
moda, ela existe desde sempre, só que agora dá uma grande visualidade, porque são dois nomes que têm uma potência muito grande. E só um parênteses aqui, e a gente vê também, cada vez mais frequente, os estilistas, designers de moda indo nesses grandes, né, nessa grande arquitetura, por exemplo, o Pedro Lourenço fazendo um desfile na Pinacoteca de São Paulo. Quer dizer, a gente vê esses movimentos, né, no prédio da Bienal. A ideia da prestigiosidade. Eu vou num ambiente que tem prestígio e, consequentemente, porque estou ali, eu consigo, de alguma forma, captar esse prestígio. É importante ficar atento e, óbvio, manter sempre uma visão crítica sobre esse movimento, mas perceber comunhões que são mais profundas, né? Quando você tem o MASP, eu sempre gosto de voltar para o MASP, que é o primeiro museu onde você tem um desfile de moda. Você teve, em 1951, uma coleção do Christian Dior, né, que foi encerrada com uma série de vestidos do Salvador Dalí, e, enfim, que surpreendeu, talvez não na mesma proporção que o teu desfile, John, mas que com certeza surpreendeu as pessoas. O que era aquilo? Eu vim para um desfile de moda e, de repente, eu termino com o Salvador Dalí, né, com aquela mulher dos anos 2024. Olha lá, estamos nós aqui nos anos 2024, aliás, ano de 100 anos do nascimento da Lina Bobardi. E graças a ela, né, esse graças desfile. Graças a ela, esse desfile. E você tem essa surpresa e você tem a ideia de que a arquitetura era uma nova arquitetura, era uma nova forma de expor, portanto, era um espaço que precisava, né, conversar com várias linguagens para que eu chamasse a atenção desses industriais paulistanos que achavam que era mais legal ficar copiando lá de fora, dá menos trabalho copiar lá de fora, até hoje se acha isso, do que você fazer alguma coisa que seja nova e que seja, né, propositiva, como aqui. Né? Então, precisa tomar um cuidado com essa ideia de que eu vou pegar carona na fama do outro. Mas quem é que tem um trabalho de longa data? Quem é que tem um trabalho que tem uma maturidade? Não tem como a gente imaginar a Prada querendo uma relação com outro arquiteto que não fosse o Rencourras. Não tem como. Agora, tem, claro, tem a questão da oportunidade. Eu vou lá, vou fazer alguma coisa, porque, enfim, desfilar num determinado lugar é alguma coisa que vai me dar visibilidade, likes, seguidores. Sair um pouco desse mundo dos seguidores, desse mundo do like, e prestar atenção, né, em quem é que vem com propostas que são propostas verdadeiramente enraizadas. Então, eu tenho um certo medo desse tipo de coisa. Mas olhar para os desfiles de moda da Maison Chanel até hoje e perceber naquela cenografia toda uma citação a respeito da identidade da própria Chanel, está lá o convento de Obazine aparecendo nas várias coleções, nas várias cenografias. Você tem essas referências que valorizam moda e arquitetura como cultura, e não como negócio. Então, o que vem na frente? Vem o negócio ou vem a expressão cultural, a vontade criativa? E para as novas gerações que vêm, né, meio formatadas, tem que vender, tem que acontecer. Claro, ninguém vai comer, vai morrer de fome, não tenho nada contra o dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas será que aquilo faz com que eu traga uma verdadeira identidade e realização pessoal? Então, me assusta muito essas feiras, porque são feiras rápidas, você vai lá com pressa, você tira foto para ver no celular, ou para postar para os outros verem, que também não vão ver, mas você não matura. Então, eu acho assim, arquitetura e moda, elas conversam muito e elas dialogam muito bem. Mas, como todo diálogo, como toda boa relação, leva tempo. Né, leva tempo. Então, a Maison Prada não podia ter escolhido alguém que não fosse o Tadao Ando. Faz total sentido. Nem o Tadao Ando precisava da Prada, nem a Prada precisava do Tadao Ando. Né? Desculpa, a Prada e o Rencourras. Né? O Tadao Ando está lá com o Giorgio Armani. Né? Nem o Giorgio Armani precisava do
do Tadauando, nem Tadauando precisava do Giorgio Armani. Então, vamos prestar atenção para aquilo que se assenta, precisa deixar amadurecer. É isso. Muito bom. Agora, vamos abrir para perguntas. Queria saber, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, por favor. João, você não quer fazer nenhuma pergunta? Não? Ah, quer falar? Ah, seria tão maravilhoso ouvir você. Espera aí, Renata, deixa eu levar o microfone para você. Ficaram aqui 3 palavras que eu não sei como definir ou como relacioná-las. A criatividade, a temporalidade e o encantamento. Eu achei essas 3 palavras muito bem-vindas. Agora, na arquitetura, a gente não tem muito... na moda, a gente não tem muito a temporalidade, talvez. Mas tem o encantamento, tanto na arquitetura quanto na moda. E a temporalidade também é uma coisa que eu não sei muito bem se faz parte da arquitetura, então queria saber mais. Você responde, Elô? Bom, criatividade, né, que é uma coisa que a gente precisa resgatar. Em primeiro lugar, é algo que precisa vir de dentro, precisa dessa autoconfiança. Eu vim no mundo, o que eu vou deixar aqui? Qual é o meu papel? Onde eu deixo a minha marca? E a gente vê as novas gerações, por conta de tanto estar nas redes sociais, muito padronizadas. O que será que vão achar? Será que eu vou fazer igual? Né? Não se permitir. Então, seja criativo. Eu posso ser criativo. Olha que coisa criativa. Vamos hoje combinar, lá pelas 6h, todo mundo vai para a janela e vai ver o pôr do sol. Ah, não, mas ver o pôr do sol tem que ser na montanha, ver o pôr do sol tem que ser lá na praia, ver o pôr do sol tem que ter uma tremenda paisagem. Por quê? Onde é que você permite, né, algo que te dá satisfação? Se você não tem esse prazer no cotidiano, você não tem criatividade. Você virou máquina, você só faz, você acorda, você trabalha, você dorme e o mundo não tem jeito, é isso mesmo. Então, sejamos, né, revolucionários. Fala, não, o mundo não é isso mesmo. O que eu vou fazer hoje de surpreendente para mim? Quando você começa a inventar o seu cotidiano de uma forma diferente, você está sendo criativo. A criatividade é igual coceira. É só começar, coçar que o negócio vai adiante. Né? Seja criativo. Coma algo que você não comeu, ouça uma música que você não ouviu, e a criatividade segue por aí. Né? A temporalidade é a questão de perceber essa marca do tempo. A gente está numa sociedade narcisista. Você falou dos edifícios que são encapados com vidro, né? E a gente vive com um celular que... Olha que maravilha, a gente está sem celular, os 3 aqui, que coisa, que luxo. Né? A gente vive com esse celular, que é esse objeto liso, que é um espelho. Né? O homem começou a se reunir e a contar histórias, e a ter criatividade e inventividade, porque se reunia olhando o céu. O céu era a big tela. E a gente começou a perceber qual era o movimento dos planetas. Olha, acontece isso com a Lua assim, acontece aquilo com a Lua assado. Né? E a gente contava histórias em volta do fogo. Isso fez a nossa imaginação, a nossa inventividade, a nossa criatividade ir adiante. Depois, bom, vamos ficar em casa, tem a lareira, né? A gente já não está mais na coletividade, a gente já está na nossa família, a gente precisa, quem está lá fora é quem está lá fora, quem está aqui dentro é quem está aqui dentro, e a gente está na lareira e conta, né, história para a gente. Vem o rádio, que agora a gente nem precisa mais contar história para a gente. Tem um aparelho lá que conta. E vem a TV. Nossa, que legal, tem imagem, eu não preciso nem mais imaginar, não me dou trabalho de imaginar. A imagem já está dada, já está posta. Né? E esse fogo hoje virou esse isqueirinho que chama celular. Cada um na sua janela, que não é mais a big tela, mas é a, né, little tela, a pequena tela, em que eu vejo o mundo ali daquela janela. Daí falar do pôr do sol, né, de olhar para a janela e ver o pôr do sol. É revolucionário.
você fechar. Então, essa temporalidade, ela vem no sentido, acho que tanto na arquitetura como na própria moda ou nas artes criativas, ela vem para mostrar para a gente que existem momentos diferentes, mas que existe uma essência ali que é humana e que não muda. Essa vontade de deixar a sua contribuição no mundo. Que nem eu falo, você não fecha toda a faculdade de arquitetura, faculdade de moda, já está tudo resolvido, tem escola projetada para caramba, tem roupa já desenhada que não... Né, que dá. Para que a gente continua querendo estudar e querendo ir adiante? É legal, eu olho para esse tempo, mas o que eu vim fazer no meu tempo e que eu posso fazer de maneira diferente? Tinha uma terceira palavra, era criatividade, era criatividade, encantamento e atemporalidade. Bom, atemporal é essa questão daquilo que nos move desde sempre. Encantamento é o surpreendente, é o plot twist, aquilo que você pensa que vai acabar de um jeito e dá uma virada. Isso desde Aristóteles, né? A estrutura do cinema hoje é a estrutura que Aristóteles falou. Você está contando alguma coisa, tem que ter 3 quebras ali. Senão o cara desliga e vai dormir, vai fazer outra coisa. E para eu ter esse plot twist, para eu ter essa virada, né? É essa virada que me faz me encantar, a surpresa. O que me encanta, o que mais me encanta é o que me comove no conjunto dos sentidos. Seja na arquitetura, seja na moda, seja no design. Quanto mais sentidos você estimular com a sua criação, mais comovente é aquilo que você cria. Alguém beija a pessoa amada de olho aberto? Se beijar, não é a pessoa amada, fica atento. Né? Você come uma coisa muito gostosa, você cheira um perfume delicioso, automaticamente você fecha o olho. É aquilo que te faz ir para dentro e falar, nossa. Né? O problema é que a gente está voltado muito para fora e pouco para dentro. Mas encantamento é fundamental. É o encantamento que tem que fazer a gente acordar de manhã e falar, que legal, vou dar mais uma aula. Não é pela grana. Né? Não é pelo nome, não é pelo prestígio, não é por nada. É pelo encantamento, que é a coisa mais encantadora da gente estar aqui nesse mundo e tendo a oportunidade de estar conversando a respeito de cultura, de brasilidade, de encantamento. Né? Com certeza é um privilégio. A gente não está vendo gente com celular, olha que coisa mais e todas as carinhas atentas, né? Muito bom. Gente com papel e caneta na mão, muito legal. Ô, Jun, você quer acrescentar alguma coisa? Eu até queria te perguntar, assim, a temporalidade, né? Que a Renata falou, não tem muito na moda. Mas a gente vê um movimento, um novo movimento na moda, né? Por conta da sustentabilidade, por conta de todas essas mudanças de crise climática. Então, você não acha que a moda está tentando ser cada vez mais atemporal? Bom, eu vejo que isso é uma consequência de um esgotamento. Né? Um esgotamento de recursos, esgotamento de paciência, esgotamento de tempo. Então, quando tudo se esgota e você vê que não adianta ficar correndo atrás de likes, quando você percebe que muitos dos seus projetos, dos seus sonhos não se realizam, talvez você comece a repensar os seus valores, né? Porque, mais do que nunca, a gente está vivendo uma era de grande depressão, de melancolia, de insatisfação, porque as pessoas não estão mais conectadas com a construção ou com a realidade. Existe todo um deslocamento para uma vida irreal do que real. E, na escuridão da noite, as pessoas caem em si, né? De que o mundo não mudou, as coisas continuam como estão e que você foi iludido. Então, com esse esgotamento de possibilidades, de profissões, de objetos pelos quais você tem algum fetiche, algum esgotamento total, as pessoas elas tendem a
vamos dizer, se encolher, né? Tanto no sentido depressivo, melancólico, quanto também no sentido de buscar um novo ponto de partida. E nesse trabalho, né, quando você vê que as pessoas descobrem que o que mais importa não é a última tendência, o que tem mais de novo, a última moda, há esse resgate, sim, de recontar melhor as histórias. As histórias estão sendo muito mal contadas hoje em dia. Tamanha pressa, está tudo sendo atropelado, e nem acabou a história, nem acabou aquela roupa. Então, eu vejo que existe um insight, né, talvez ainda não compreendido, de que eu vou ler de novo aquele livro, vou fazer de novo aquela peça ter vida, eu vou me reinventar a partir daquele ponto onde eu parei e vou parar de buscar de uma forma esquizofrênica tudo aquilo que é me oferecido, porque nada me serve. Então, talvez seja um pouco essa relação que... Exato, eu acho que talvez a gente esteja nesse momento de se reconectar e, para isso, nós estamos dando alguns passos atrás e recuperando aquilo que ainda não terminou. Tem muita coisa que não terminou, que as pessoas estão indo ali para roupas, né, de dar uma nova história, mas óbvio que de uma forma mais madura, né? Esse resgate, onde você volta, é pegar alguma coisa do passado e trazer um significado agora mais com pertencimento e com a sua presença, né, interagindo e recontando essa nova fábula, porque o ser humano ele nunca vai perder essa capacidade criativa, imaginária, de projetar, né? Você projeta desde que você nasce na sua mãe a tua salvação, enfim, e vai a vida inteira continuar projetando. Olha, se eu fizer isso vai dar certo, se eu conseguir isso eu vou me realizar. E o tempo inteiro, por mais que as coisas cheguem ao fim, elas nunca chegam ao fim enquanto não acaba. Você vai continuar projetando e criando a vida inteira. E esse processo todo de criar, jogar, porque é um processo, quando autêntico, de extremo risco, de extrema coragem, porque criar é um ato de coragem. É você jogar literalmente tudo aquilo que é conhecido, sabido, porque você quer algo novo. E é literalmente nesse vazio que a criação acontece. E com toda essa aceleração de frustrações, mais do que nunca nós temos um ambiente para sermos criativos, porque as frustrações todas daquilo que já está pronto, já está criado, a gente podendo experimentar, testar e ver que não dá certo, hoje é viável por N plataformas, né? Tudo nos é permitido. Então, quem sabe isso faça com que justifique esse movimento que você está falando, né, de ressurgimento, né, de reinvenção. Reinvenção e também acho que um pouco de valorizar o que já foi feito também, né? Porque você vê, nunca nós tivemos tantas empresas de brechó, né? De as pessoas vendendo as suas roupas, os seus sapatos, tentando ser menos descartável. Você testa, quebra a cara, né, até você entender o que realmente tem valor. Isso é maturidade, é uma coisa que você vai ganhando ao longo do tempo, né? Você, através das frustrações. E é normal, o processo criativo é extremamente frustrante, não é algo que dá certo. É óbvio que você começa a entender o processo e vai dialogando com as partes. E vai tendo mais habilidade, mais diplomacia, né, e entender que o perfeito nunca você vai alcançar, mas você continua tentando. Bom, gente, eu já não uso mais relógio há tanto tempo por causa do celular. Estou sem celular aqui, vocês podem me informar? Então, acho que assim, a gente chegou no momento aí de encerrar. Eu quero agradecer a presença aí de todos vocês. Muito obrigada de estarem aqui.